Em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, Jesus conta a parábola do credor incompassivo em resposta a uma pergunta que Pedro lhe fizera. No versículo 21, Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro, ao fazer essa pergunta, estava sendo até generoso, porque o ensinamento que havia na época por parte dos judeus é que deveria sim perdoar uma pessoa por haver feito alguma coisa contra nós 3 vezes apenas. Daí em diante, não deveria ser perdoado. E Pedro chega e diz: Senhor, 7 vezes? E Jesus amplia e diz: Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 vezes. É claro que com isso Jesus estava dizendo que devemos infinitamente vezes perdoar sempre o nosso irmão, perdoar sempre a quem nos faz mal, independente de quem seja, se ele se arrependeu ou não, devemos assim perdoar, porque esse é o dever de todo aquele que recebeu o perdão, a dádiva do amor de Deus. E em resposta a essa pergunta, Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Um certo rei decidiu pedir contas aos seus servos e seus débitos, e foi trazido à sua presença um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalem ao seguinte: um talento equivale a 6.000 denários. Denário era a moeda que pagava o trabalhador por um dia de trabalho, ou seja, um talento, 6.000 denários. Um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Em termos totais, o trabalhador deveria trabalhar durante 165.000 dias para pagar a sua dívida. Isso era impossível. E observe na parábola, nos versículos subsequentes, que aquele servo disse para o rei: tem paciência que tudo te pagarei. Que mentira! Ao invés de reconhecer o seu erro, o seu débito, sua dívida, e clamar pelo perdão ao rei, ele disse que pagaria aquela dívida. E o rei, sendo compassivo e bom, vendo a situação daquele homem, podendo fazer o contrário, não, ele perdoa a dívida daquele homem totalmente. Meus amigos, minhas amigas, quanto seria em termos de valores monetários, em dinheiro, no real hoje, o valor que aquele homem devia àquele rei? Fazendo uma conta matemática, nós vemos que o valor equivalente seria 140, ou melhor, 14 bilhões 141 milhões 260 mil reais seria o débito daquele homem. Que coisa, hein? Jamais ele poderia pagar. Era impossível a um ser humano, em toda a sua vida, pagar esse débito. E o rei perdoou. Isso demonstra claramente o amor de Deus para conosco. Sendo nossa dívida impagável, os nossos muitos pecados que nós cometemos, o Senhor Jesus, por amor de nós, tomou o nosso lugar e pagou por todos os nossos pecados, os pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, no versículo 2 diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, pagamento por todos os nossos pecados, e não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Sim, o inocente Filho de Deus, o amoroso Jesus, pagou o preço pelas nossas vidas. Pagou com seu sangue precioso para nos dar perdão total e absoluto dos nossos pecados, de tal forma que somos perdoados dos pecados do passado, do presente e do futuro. E é esse amor incomensurável que nos leva a obedecer, que nos leva a amar a Jesus e a não querer viver no pecado. É interessante observar que aquele homem que devia aquela dívida impagável, ao sair dali, depois de ser perdoado, ele encontrou alguém que lhe devia apenas 100 denários, o equivalente a 3 meses e 10 dias de trabalho. E o que foi que ele fez? Aquele homem pediu clemência, né, ao seu credor e disse: olha, tenha paciência que eu vou te pagar. Eu vou te pagar em 100 dias. De fato, ele poderia pagar. Era possível pagar aquela dívida. Mas o que foi que aquele servo fez? Te perdoou de jeito nenhum. Você vai para a cadeia, você vai pagar até o último centavo. Ou seja, veja como é o ser humano. O rei perdoou aquele homem de uma dívida impagável. 165 mil anos de trabalho para perdoar a dívida. 14 bilhões 141 milhões 260 mil reais. E ele não queria perdoar 100 reais. Ou pouco mais que isso. O que foi que o Senhor fez? Pegou aquele homem e o trancafiou, porque ele
não era digno do perdão, porque ele não entendera o que era o perdão e não perdoara o seu irmão pela ínfima falha ou dívida que tinha para com ele. Queridos, o perdão é uma dádiva para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Somente somos perdoados se cremos em Jesus como nosso Salvador. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Mas sem Jesus não temos o perdão. O pecado é algo que nos atormenta, que nos traz culpa, que nos traz grande mal. A falta de perdão enche o nosso coração de amargura, de tristeza, de dor e até as doenças psicossomáticas, todas causadas pela falta de perdão, pela amargura, quando nós guardamos mágoas e rancores. Por isso devemos perdoar. E a razão para perdoarmos é porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Fomos amados, aceitos por Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço. Toda a honra e toda a glória a Jesus, o nosso Salvador. Queridos, devemos perdoar uns aos outros. E a razão que temos para perdoar é porque o Senhor nos perdoou. Não é fácil perdoar as pessoas, mas devemos perdoar. E a razão maior é o fato de sermos perdoados por Jesus. Mesmo que as pessoas não se arrependam, mesmo que elas não venham nos pedir perdão, é nosso dever liberar o perdão para todas elas. Libere o perdão. Diga, eu perdoo fulano, cicrano, beltrano, por isso, aquilo. E você vai ver que um grande peso vai sair de dentro de você. Que é até doenças, que dores, que amargura no seu coração também vão desaparecer. O perdão é uma dádiva para mim e para você. E lembre-se, por mais escuro que pareça, há sempre uma luz no caminho, Jesus. Até a próxima e que Deus te abençoe.